Olá, belos! Lá no Instagram eu fiz uma enquete para saber qual tutorial de Páscoa vocês gostariam de ver por aqui e temperagem com certeza foi o mais votado. Sendo assim, hoje eu vou te ensinar como fazer o choque térmico, como temperar o chocolate e você vender muitos ovos nessa Páscoa. Primeiro eu preciso te explicar o que significa temperar o chocolate. Temperar o chocolate significa aquecê-lo, derretê-lo em determinada temperatura, depois resfriá-lo e depois aquecê-lo novamente. E para que serve isso? Isso serve para que o chocolate endureça mais rápido depois de derretido, tenha brilho, crocância ao morder, derreta suave na boca e também para que ele não fique mole e derretendo em temperatura ambiente. Antes de mais nada, o ambiente que você for trabalhar com chocolate precisa ser fresco, ou refrigerado entre 18 e 20 graus, ou muito bem ventilado. Depois você precisa de um bom chocolate, nada de fracionado. Sempre leia a embalagem do fabricante, que isso é muito importante. Por exemplo, um chocolate ao leite tem que ter no mínimo 33% de cacau e a única gordura presente nele deve ser a manteiga de cacau, nada de gordura hidrogenada ou óleo de palma. Na embalagem também deve haver uma descrição ou um gráfico similar a este mostrando as temperaturas para derretimento, resfriamento e reaquecimento do chocolate, e essas temperaturas precisam ser respeitadas. Você vai precisar de espátulas, um termômetro, um bowl e uma panelinha para fazer de preferência em banho-maria que você consegue controlar bem melhor a temperatura do que no micro-ondas. E você também vai precisar de uma pedra fria, que pode ser a sua pia bem sequinha, ou comprar um retalho de granito ou mármore em qualquer marmoraria. Para cada tipo de chocolate, você vai usar uma temperatura diferente para derreter, resfriar e aquecer. Logo abaixo do vídeo eu vou deixar todas as temperaturas médias, mas como eu acabei de mostrar, sempre respeite a temperatura indicada na embalagem do fabricante. Eu vou começar pela temperagem tradicional, que é feita na pedra. Coloco um pouquinho de água na panela do banho-maria e agora o meu bowl precisa ser mais largo que a borda da panela para não correr nenhum risco de cair nenhuma gotinha de água no chocolate e nem que o vapor tenha contato com o chocolate também. Qualquer gotinha de água você pode perder todo o seu chocolate. O chocolate será derretido pelo vapor da água, então a água da panela não pode nem encostar no refratário e nem ferver. É preciso mexer o tempo todo para a temperatura ser igual no chocolate todo. Assim que começar a derreter, eu começo a controlar a temperatura e na embalagem do meu chocolate está dizendo que ele precisa ser derretido entre 45 e 50 graus. Atingiu 50 graus, eu retiro do banho-maria e enxugo esse bowl para não correr o risco de cair nenhuma gotinha de água na pedra. Agora eu vou espalhar esse chocolate sobre a pedra de um lado para o outro e quanto mais eu mexer, mais rápido a temperatura vai baixar. Eu preciso atingir entre 26 e 27 graus. Cheguei aos 27 graus, recolho esse chocolate, coloco de volta no bowl que eu derreti e vou levar no banho-maria de novo, agora bem baixinho, até atingir 31 graus. Provavelmente a panelinha do banho-maria ainda esteja quente e o seu bowl esteja morno. Como o chocolate reaquece super rápido, mantenha o banho-maria bem baixinho para não aquecer além da temperatura indicada. 31 graus, o que significa que a temperagem já está pronta e eu já posso colocar esse chocolate no molde que eu for usar. Se você estiver fazendo ovos de Páscoa, a primeira camada faça sempre bem fininha, espalhe muito bem o chocolate e deixe ela bem lisinha para não ficar nenhuma bolha. Agora eu vou levar para a geladeira por cerca de 2 minutinhos, enquanto isso eu preparo a segunda casquinha. Enquanto eu estou preparando a minha segunda casca de ovo, a minha primeira já está seca na geladeira e eu já posso colocar a segunda camada de chocolate. Como eu vou usar esses ovos para um outro projeto aqui do canal, eu vou deixar a casca bem fininha. Mas se você prefere um ovo de Páscoa com a casca bem grossa, é só colocar mais camadas de chocolate. Casquinhas prontas, agora eu vou manter na geladeira por 5 ou 10 minutinhos. Quanto melhor for a sua temperagem, menos tempo de geladeira os seus chocolates vão precisar. E para saber quando o seu ovo já está pronto e já pode ser retirado da geladeira, é só ficar de olho na forminha. Quando ela estiver totalmente opaca, significa que o chocolate já cristalizou e já pode ser desenformado. Com o restante do chocolate, você pode fazer bombons ou adicionar mais chocolate, derreter e repetir o processo de temperagem. Antes de embalar, rechear ou decorar os seus ovos, deixe secar em temperatura ambiente por pelo menos 3 horas.
A segunda maneira de fazer a temperagem, ela faz bem menos bagunça, ela é ideal para quem não tiver a pedra para fazer o resfriamento, mas ela é um pouquinho mais lenta para baixar a temperatura. Você vai reduzir a temperatura do chocolate acrescentando mais chocolate. Eu divido meu chocolate em duas partes iguais e depois eu vou dividir uma das partes em duas partes novamente. Eu vou reservar uma das partes menores e vou começar derretendo essa parte maior, que significa 75% do total dos 200 gramas de chocolate que eu estou usando. O restante eu vou usar daqui a pouco. E o passo a passo é o mesmo, independente da quantidade de chocolate que você estiver trabalhando. E agora eu vou fazer igual na primeira temperagem, vou derreter em banho-maria até atingir 45, 50 graus, seguindo a embalagem. Aquele chocolate que eu separei, eu vou dividir em duas partes iguais e assim que atingir 45 para 50 graus, eu vou retirar do banho-maria e adicionar uma das partes. E agora eu vou mexer sem parar até a temperatura começar a baixar. É esse chocolate que vai me ajudar a fazer o resfriamento. Eu estou usando um bowl de vidro que retém mais calor, então minha temperatura vai demorar um pouquinho mais para baixar. Se você tiver, use um bowl de inox que ele vai te ajudar a baixar a temperatura um pouquinho mais rápido. Como eu disse, esse processo é mais lento que a pedra, então você vai ter que misturar esse chocolate por alguns minutos até a temperatura começar a baixar. Com a temperatura um pouquinho mais baixa, eu vou colocar mais um pouquinho do chocolate restante e vou continuar mexendo. Coloque aos poucos o chocolate restante, que talvez você nem precise usar toda a quantidade. E sempre controlando a temperatura. Caso você já usou todo aquele chocolate reservado e a temperatura ainda não atingiu a temperatura mínima, coloque mais um pouquinho de chocolate, mas bem pouquinho e continue mexendo sem parar. Agora, se você já usou todo aquele chocolate, já atingiu a temperatura e ainda tem chocolate para derreter, retire todos os pedacinhos não derretidos. E como lá na primeira temperagem, com 27 graus, banho-maria bem baixinho até atingir 31 graus. Isso no caso do chocolate amargo. Temperagem feita, agora é só repetir o processo de colocar nas forminhas como eu mostrei lá no começo do vídeo e geladeira por 5, 10 minutos ou até que a forminha esteja totalmente opaca. Evite o uso de congelador, que qualquer minuto a mais você pode perder todo o seu trabalho. E depois é só desenformar e como você pode ver, o resultado é o mesmo para as duas formas que eu fiz a temperagem. Existem outras formas de fazer a temperagem do chocolate, mas eu acho que essas duas funcionam super bem. E se você quiser saber mais sobre temperagem, é só visitar o blog e ver um post completo sobre choque térmico. Para trabalhar com chocolate branco é preciso o dobro de atenção, já que em sua composição ele leva manteiga de cacau ao invés de cacau, o que faz dele um chocolate super delicado que derrete mais rápido e também pode queimar com bastante facilidade. Eu sempre recebo a pergunta por que meu chocolate branco empelotou na hora de derreter, e eu te respondo, provavelmente alta temperatura. Então, como eu disse lá no começo do vídeo, siga a embalagem do fabricante. O meu chocolate branco pode ser derretido até 40 graus, mas algumas marcas, eles não podem passar de 36 e 38 graus. Então, fique de olho na temperatura. Então, para isso, banho-maria bem baixinho e controlar a temperatura o tempo todo. Você pode fazer das duas formas que eu já mostrei, ou fazendo o derretimento de 75% da quantidade, ou derretendo todo o chocolate e fazer o resfriamento na pedra. Você não pode jamais aquecer o chocolate além da temperatura indicada na embalagem. Se isso acontecer, você pode queimá-lo. E agora, o que acontece se você resfriar o chocolate além da temperatura indicada? Baixar demais a temperatura do chocolate não é um problema. Se por acaso isso acontecer, o chocolate vai endurecer e é só colocar no banho-maria bem baixinho e aquecer novamente até atingir a temperatura de uso. E para saber como que eu usei esse chocolate branco, você vai precisar assistir o próximo vídeo. Espero que esse vídeo tenha sido muito útil a você e te ajude muito nessa Páscoa e durante o ano todo. E se você gostou das dicas que eu dei nesse vídeo, por favor, não esqueça de clicar em gostei e compartilhar muito nas redes sociais. Se inscreva aqui no canal e acompanhe a Belaria também lá no Instagram e no Facebook. Obrigada e eu te vejo na próxima receita. Tchau!